Bem-vindos ao O Relator Sombrio. No dia 10 de setembro de 2025, um único disparo ecoou pelo campus da Universidade Utah Valley, silenciando uma das vozes mais poderosas e controversas da política americana. Charlie Kirk, o arquiteto do movimento jovem conservador, caiu sem vida no meio de um discurso. O assassino não era um agente estrangeiro ou um criminoso de carreira. Era um jovem de 22 anos, um estudante de honra com um futuro brilhante pela frente, vindo de uma família religiosa e respeitável. Como uma mente tão promissora se transformou em um assassino a sangue frio? A resposta não está em um único lugar, mas espalhada por cantos obscuros da internet, em mensagens de texto trocadas às pressas e de forma arrepiante, gravada nas próprias balas da arma do crime. A história que vamos desvendar hoje é um mergulho profundo na mente de um assassino político da nova era. E o que você vai descobrir vai te surpreender. O assassinato de Charlie Kirk não foi um ato de fúria impulsiva. Foi uma operação cirúrgica, uma execução calculada com a paciência de um predador. Para entender a frieza por trás deste ato, precisamos voltar ao início daquele dia fatídico de 10 de setembro de 2025. O palco era a Universidade Utah Valley, em Warren, Utah, uma parada importante na American Comeback Tour de Kirk. Como fundador da Turning Point USA, Kirk não era apenas um comentarista. Ele era um general no campo de batalha cultural, uma figura que conseguia mobilizar a juventude e que detinha uma influência de valor inestimável para a direita americana. Sua presença garantia uma multidão, transformando o evento em um alvo de altíssimo perfil, um palco perfeito para quem quisesse fazer uma declaração violenta e definitiva. E alguém queria. Esse alguém era Tyler James Robinson. A sequência de seus movimentos naquela manhã revela um planejamento metódico, quase militar. Às 8h29 da manhã, mais de 3 horas antes do evento principal, um Dodge Challenger cinza entra no estacionamento do campus. Dentro dele está Robinson. Ele veste roupas comuns, um disfarce inicial. A roupa que ele usará para o ato final ainda está guardada, uma tática deliberada para confundir testemunhas e investigadores. O relógio avança. Por quase 3 horas, Robinson se move pelo campus com uma calma assustadora. As câmeras de segurança o capturam às 11h50, atravessando um túnel de pedestres, depois subindo uma escada em uma garagem. Seu destino é o Losee Center, um prédio estrategicamente posicionado. Entre 12h15 e 12h22, ele sobe ao telhado. Lá, ele se deita, assumindo a clássica postura de um atirador de elite. Sua posição lhe dá uma visão clara do palanque, a uma distância de aproximadamente 130 metros. Um tiro difícil, mas não impossível para alguém treinado. Ele está escondido, paciente, esperando o momento exato. Ele tem todo o tempo do mundo. Ele controla o destino de todos ali embaixo. Cada segundo que passa é um grão de areia caindo em uma ampulheta que apenas ele consegue ver. Às 12h23 o momento chega. No palco, Charlie Kirk está no meio de uma resposta. Ironicamente, um estudante o questiona sobre tiroteios em massa, violência armada e a comunidade transgênero, todos os pontos nevrálgicos da polarização americana. Enquanto Kirk formula suas palavras, Robinson aperta o gatilho. Um único disparo. Uma bala de calibre .3006 viaja pelo ar e atinge Kirk fatalmente no pescoço. O som agudo do tiro se mistura por um instante com os aplausos e o ruído da multidão, antes que o caos se instale. Um segundo depois, às 12h24, o atirador já está em movimento. As câmeras o flagram correndo pelo telhado, descendo agilmente do prédio e desaparecendo em uma área arborizada ao norte do campus. Ele é rápido, eficiente, mas não perfeito. Na pressa, ele deixa para trás um rastro de evidências que selaria seu destino. Na borda do telhado, uma impressão palmar perfeita. No chão, a marca de seus sapatos Converse. E na mata, o instrumento da morte. Um rifle Mauser M98, uma arma antiga, mas mortal,
equipada com uma mira telescópica enrolada em uma toalha. Dentro da arma, a polícia encontraria o cartucho deflagrado e 3 balas intactas. Balas que carregavam mensagens, um manifesto bizarro gravado em metal. A execução foi metódica e precisa, contrastando violentamente com o caos digital e emocional que fervilhava dentro de sua mente. Era a dualidade de um assassino moderno, um planejador frio por fora e um jovem imerso na cultura volátil da internet por dentro. Para decifrar o porquê por trás do gatilho, é crucial entender quem era o alvo. Charlie Kirk não era apenas um homem, era um símbolo. Para milhões de seguidores, ele era um guerreiro corajoso, um defensor dos valores tradicionais americanos. Para seus oponentes, era um provocador perigoso cuja retórica inflamada contribuía para o clima de ódio que, por fim, o consumiu. Em 2012, ele fundou a Turning Point USA, ou TPUSA, com um objetivo claro: levar a batalha das ideias para os campi universitários, que ele via como bastiões do pensamento de esquerda. A organização se tornou um gigante, uma máquina de influência política e de arrecadação de dinheiro, creditada por energizar a base jovem de Donald Trump. A TPUSA tinha uma agenda clara: apoiar a NRA, defender os combustíveis fósseis e se opor a movimentos como o Black Lives Matter. Era uma organização com um orçamento milionário, financiada por doadores que viam em Kirk a chave para o futuro do conservadorismo. A retórica de Kirk era sua principal arma. Ele era combativo, afiado e desenhado para provocar. Suas posições sobre raça eram particularmente incendiárias. Ele chegou a classificar a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964 como um erro enorme e chamou Martin Luther King Jr. de pessoa má. Fez declarações carregadas, afirmando que negros à espreita andam por aí por diversão para atacar pessoas brancas, e promoveu abertamente a teoria da conspiração da grande substituição, uma ideia central da extrema-direita. Seus ataques não se limitavam à raça. Kirk era um opositor ferrenho dos direitos LGBTQ+. Ele mirava especificamente na comunidade transgênero, chegando a um extremo chocante ao pedir julgamentos no estilo de Nuremberg para todos os médicos de clínicas de afirmação de gênero. Em relação às armas, sua posição era inflexível. Ele declarou que vale a pena ter um custo de, infelizmente, algumas mortes por armas a cada ano, para que possamos ter a segunda emenda. Kirk se via como um guerreiro cultural. Ironicamente, ele acreditava que a violência surgia quando o diálogo cessava. No entanto, seus críticos argumentam que foram precisamente suas palavras, sua escolha de desumanizar oponentes e inflamar as paixões mais sombrias que ajudaram a carregar a arma que tirou sua própria vida. Ele construiu um império com base na provocação, um império que gerava muito dinheiro e poder, mas que também o colocou na mira de um jovem que via o mundo de uma forma drasticamente diferente. Se o perfil de Charlie Kirk é o de um agitador polarizador, o de Tyler Robinson é um quebra-cabeça trágico. Ele não era um radical de berço. Pelo contrário, sua história é a de uma transformação ideológica veloz e intensa, uma rebelião silenciosa que explodiu da forma mais pública e violenta possível. Tyler James Robinson tinha 22 anos e morava no sul de Utah. Ele cresceu em St. George, em um lar que poderia ser descrito como o sonho americano conservador. Estável, religioso, com pais republicanos e membros ativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu pai, Matt Robinson, era um veterano de 27 anos do departamento do xerife, um homem da lei. Sua mãe, uma cuidadora. As fotos de família nas redes sociais mostravam uma vida saudável ao ar livre, incluindo idas ao estande de tiro desde cedo. Uma ironia cruel, considerando o que estava por vir. Academicamente, Tyler era brilhante. Um estudante de honra no ensino médio,
com notas que o colocavam no percentil 99 do país. Em 2021, ele ganhou uma prestigiosa bolsa de estudos, um prêmio de alto valor financeiro que garantia seu futuro, e foi admitido na Universidade Estadual de Utah. Mas algo aconteceu. Ele frequentou a universidade por apenas um semestre, abandonando a promessa de uma carreira acadêmica lucrativa para se tornar um aprendiz de eletricista. Era um desvio de rota, o primeiro sinal de que as coisas não estavam bem. A grande fratura, no entanto, foi política. No ano que antecedeu o assassinato, Tyler passou por uma mudança drástica. Ele virou à esquerda, tornando-se um defensor fervoroso dos direitos gays e trans. Essa nova convicção bateu de frente com os valores de seu lar. As discussões com seu pai, a quem ele descreveu como um maga ferrenho, tornaram-se tensas e controversas. A casa estava dividida. Curiosamente, apesar de sua radicalização pessoal, ele não se envolveu com a política formal. Seu registro de eleitor não tinha afiliação partidária e ele não havia votado nas últimas eleições. Seu campo de batalha não eram as urnas, era outro. O catalisador para essa transformação parece ter uma origem clara: seu relacionamento amoroso com seu colega de quarto, uma pessoa transgênero. A própria mãe de Tyler conectou os pontos para os investigadores, afirmando que a mudança política do filho coincidiu com o início do namoro. De repente, a luta pelos direitos trans não era uma questão abstrata de noticiário. Era pessoal, era íntima. Ele se sentia um protetor. E nesse cenário, Charlie Kirk, com sua retórica nacionalmente conhecida e veementemente anti-transgênero, tornou-se mais do que um adversário político. Ele se tornou a encarnação de tudo aquilo que ameaçava a pessoa que Tyler amava. O assassinato, então, pode ser visto não apenas como um ato político, mas como a erupção de uma panela de pressão pessoal, onde o conflito familiar, o amor e a radicalização online convergiram em um único e fatal ponto de mira. Com a nação em choque e a mídia em frenesi, uma caçada humana massiva foi iniciada. Forças policiais locais, estaduais e federais, incluindo o FBI, uniram-se com um único objetivo: encontrar o atirador do telhado. A investigação, que durou 33 horas extenuantes, não foi vencida por um trabalho de detetive genial, mas sim pela própria família do assassino e por uma montanha de evidências que o próprio Tyler Robinson criou, tornando sua condenação quase uma certeza desde o início. O ponto de virada aconteceu quando a polícia, em um movimento estratégico, divulgou as imagens das câmeras de segurança para o público. As fotos do indivíduo de interesse se espalharam como fogo pela internet e pelos noticiários. Em uma casa em St. George, a centenas de quilômetros de distância, um veterano da lei olhou para a tela e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Matt Robinson reconheceu seu próprio filho, Tyler. A descrição do rifle, um Mauser antigo, também bateu com uma arma que ele mesmo havia presenteado ao filho anos antes. O confronto foi inevitável e devastador. Encurralado pelos pais, Tyler confessou. Ele era o atirador. Em desespero, ele expressou desejos suicidas, dizendo que não podia ir para a cadeia e só queria acabar com tudo. A família, com o coração partido, fez a única coisa que podia: garantir uma rendição pacífica. Eles chamaram um amigo, um delegado aposentado, para mediar. Tyler concordou em se entregar, mas com uma condição bizarra, quase infantil: que a prisão fosse delicada e o mais suave possível. Ele tinha medo de ser baleado pela polícia. Cerca de 33 horas após o disparo que chocou o país, o assassino se entregou sem resistência. O que os promotores descobriram a seguir foi um caso de uma força avassaladora, construído sobre as próprias palavras e ações de Robinson. Ele havia criado um compêndio de confissões. Primeiro, o bilhete encontrado por seu parceiro debaixo do teclado do computador que dizia: "Tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la." Depois, as mensagens de texto trocadas com o mesmo parceiro logo após o crime. Questionado sobre o motivo,
ele escreveu a frase que definiria o caso: "Já estou farto do ódio dele. Há ódios que não se negociam." Ele também admitiu ter planejado o ataque por pouco mais de uma semana, mas ele não parou por aí. Horas antes de ser preso, ele entrou na plataforma Discord, seu refúgio online, e confessou a um grupo de amigos: "Ei, pessoal, tenho más notícias para todos vocês. Fui eu na UVU ontem. Sinto muito por tudo isso." E claro, a confissão verbal ao seu pai, explicando que Kirk espalha muito ódio. Se as confissões não fossem suficientes, a ciência forense era irrefutável. O DNA de Robinson foi encontrado no gatilho do rifle, na toalha, no cartucho deflagrado e em uma chave de fenda deixada no telhado. Suas impressões palmares e as pegadas de seus sapatos batiam perfeitamente com as encontradas na cena do crime. Para completar, ele demonstrou uma clara consciência de sua culpa. Ele instruiu seu parceiro a apagar as mensagens de texto e a pedir um advogado e permanecer em silêncio. Era uma tentativa amadora de obstruir a justiça. Ele, ao mesmo tempo, confessou seu crime para o mundo e tentou esconder os rastros, um paradoxo que revela um estado mental volátil, dividido entre o desejo de justificar seu ato e o medo puro das consequências. Por que Tyler Robinson fez isso? A motivação é um emaranhado complexo de ódio político, radicalização online e um profundo senso de agravo pessoal. Não há uma resposta simples, mas sim uma confluência de fatores que o levaram ao telhado do Lozy Center. A base de tudo é uma animosidade política explícita. A frase "há ódios que não se negociam" é a pedra angular do caso da promotoria. Robinson não matou um estranho. Ele executou um inimigo ideológico. Ele acreditava que o ódio de Kirk era uma força tão destrutiva que a única resposta era a violência. Essa crença é o que permite aos promotores buscar a pena de morte, argumentando que este não foi um simples homicídio, mas um ato de terrorismo político. Mas de onde veio essa convicção tão intensa? A resposta, segundo as autoridades, está nos cantos profundos e escuros da internet. O governador de Utah apontou diretamente para a cultura do Reddit e do Discord como o caldeirão onde a radicalização de Robinson foi forjada. Sua vida social acontecia em grande parte online, em meio a videogames e fóruns onde ideologias extremas podem florescer longe dos olhos da sociedade. O FBI iniciou uma análise profunda de sua pegada digital, buscando entender como um jovem inteligente foi consumido por esse mundo. E, claro, ao nexo dos direitos transgênero. Embora os promotores ajam com cautela, a conexão é poderosa demais para ser ignorada. Kirk era um dos críticos mais ferozes dos direitos trans no país. Robinson vivia e amava uma pessoa transgênero. O fato de o tiro ter sido disparado segundos depois de Kirk começar a falar sobre o assunto parece uma sincronicidade macabra, uma colisão quase predestinada de retórica e realidade. O ódio de Kirk não era mais abstrato para Tyler. Tinha um rosto, o rosto da pessoa que ele amava. A evidência mais bizarra e reveladora, no entanto, vem das 3 balas que não foram disparadas. Nelas, Robinson gravou mensagens, um manifesto de sua geração. A primeira: "Hey fascist, catch, zs." Uma declaração antifascista direta, seguida por um código do videogame Helldivers 2, usado para invocar um ataque aéreo. Ideologia e cultura gamer misturadas. A segunda: "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao." A famosa canção partidária antifascista italiana, um hino de resistência. A terceira: "If you read this, you are gay LMAO." Uma piada juvenil nonsense, típica da ironia da internet, que subverte a seriedade do momento com o absurdo. Assassinos políticos do passado deixavam manifestos de dezenas de páginas. O manifesto de Tyler Robinson coube em 3 cartuchos de bala. É uma colagem cultural, misturando convicção política sincera com referências a videogames e humor de internet. Isso mostra uma nova forma de radicalização,
onde a ideologia não é aprendida em livros ou comícios, mas absorvida em espaços online, inseparável da cultura de memes, jogos e ironia que define esses ambientes. O processo legal, o estado de Utah contra Tyler J. Robinson, está se desenhando não como um mistério sobre quem fez, mas como uma batalha de narrativas sobre por quê. De um lado, a promotoria pinta o quadro de um terrorista político calculista que merece a pena máxima. Do outro, a defesa provavelmente tentará construir a imagem de um jovem mentalmente frágil, consumido por um ambiente online tóxico. No tribunal, Robinson não enfrenta uma, mas 7 acusações formais. A principal, claro, é homicídio qualificado, por intencionalmente tirar a vida de Kirk. Mas há um agravante crucial. A promotoria alega que Kirk foi alvo por suas crenças políticas, o que eleva o crime a um nível capital sob a lei de Utah. Isso abre a porta para a pena de morte, um castigo que o Estado já anunciou que irá buscar. A fortuna gasta em um julgamento de pena de morte, o enorme custo para os contribuintes, reflete a gravidade que o Estado atribui a este crime. Além do homicídio, ele enfrenta acusações de disparo de arma de fogo, 2 de obstrução da justiça, por esconder a arma e as roupas, 2 de coação de testemunha, por dizer ao seu parceiro para apagar as provas e ficar em silêncio, e, finalmente, uma acusação de cometer um crime violento na presença de crianças, pois havia menores de idade na plateia. Em sua primeira aparição no tribunal por vídeo, Robinson estava em silêncio, sem fazer a barba, vestindo uma bata anti-suicídio, um sinal das preocupações com seu estado mental. O juiz o declarou indigente, incapaz de pagar por sua própria defesa, e nomeou um defensor público para representá-lo. Ele está detido sem fiança. A defesa tem uma tarefa monumental pela frente. Eles não podem negar os fatos. As evidências são esmagadoras. Sua única estratégia viável é a mitigação. Eles irão destacar sua juventude, sua ausência de antecedentes criminais, suas declarações suicidas e, crucialmente, sua imersão em um mundo online que o teria envenenado. O julgamento se tornará inevitavelmente um caso de referência, forçando o sistema legal a confrontar uma questão assustadora. Até que ponto a radicalização online pode ser usada como um atenuante para um ato de violência política no mundo real? O assassinato de Charlie Kirk não foi o início de algo novo, mas sim um acelerador brutal para tendências que já corroíam o tecido social e político americano. O disparo de Tyler Robinson não mudou a direção do país, mas jogou querosene em um incêndio que já ardia fora de controle. Para a direita, a morte de Kirk o transformou instantaneamente em um mártir. Sua imagem agora é usada para angariar dinheiro e apoio, com a Turning Point USA vendo um aumento maciço de doações e interesse. Sua viúva assumiu a liderança, garantindo que o nome e o legado de Kirk continuem sendo uma força poderosa de mobilização. O assassinato foi enquadrado como o resultado inevitável da retórica da esquerda, aprofundando a polarização e alimentando um ciclo perigoso de vingança e retaliação. Em um movimento de ironia política, a tragédia foi usada pela direita para empregar as mesmas táticas de cultura do cancelamento que tanto criticavam. Professores e até militares foram investigados e demitidos por comentários considerados insuficientemente solidários à morte de Kirk, criando um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão. O ato de Tyler Robinson, concebido nos cantos escuros da internet e motivado por uma mistura tóxica de ideologia e agravo pessoal, acabou por fortalecer o próprio movimento que ele tentou decapitar. Ele entrincheou todos os lados em suas posições, tornou o discurso político ainda mais perigoso e garantiu que o fantasma de Charlie Kirk assombrará as guerras culturais americanas por muitos e muitos anos. O caso de Tyler Robinson e Charlie Kirk é um espelho sombrio da nossa era, um alerta sobre como o ódio, amplificado pela tecnologia,
pode transformar um jovem promissor em um assassino e um agitador político em um mártir. O que você acha das complexas motivações por trás deste crime? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais dossiês completos como este, que mergulham fundo nas histórias que definem nosso tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.